neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Lindo país. Há um país além de um grande rio, cheio de flores, de prazer e luz. É destinado às almas resgatadas. Ali não há mais pranto nem mais cruz. Lá onde a morte não mais entrará, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei destas nações tão lindas, os salvos todos com prazer receberá. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins, a embalar as palmas prateadas dos vales perfumados por jasmim. E quando o sol se põe no horizonte, eu busco ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós
Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. São João, capítulo 16, verso 13. Aqui está uma segurança inabalável do verdadeiro crente. Crente é aquele que crê na palavra de Deus. E conforme nós temos analisado, não somente crê, porque os demônios também creem, mas crê e obedece. Esse é o verdadeiro crente. Crê e pratica. Agora, nós encontramos muitos praticantes daquilo que eles creem e pensam que estão crendo corretamente. São praticantes verdadeiros, sinceros, até mesmo no mundo pagão. Existe uma crença e uma mãe tem coragem de dar o seu filho para ser comido por um crocodilo, para ser queimado dentro de um ídolo de ferro oco por ali, e assim outras coisas terríveis, cultos, mas eles dão a vida pelo que eles creem. O que infelizmente não acontece com o chamado cristianismo. Infelizmente não acontece. Mas, amigos amados, o que nos leva a praticar verdadeiramente aquilo que cremos, sem legalismo algum, sem imposição, sem espírito religioso, sem fanatismo, é o Espírito Santo. Porque Jesus disse: Ele vos guiará em toda a verdade. Como bem sabemos, a verdade tem preço. A verdade é loucura para um mundo mergulhado na mentira. A verdade é loucura para um mundo que está comerciando, comendo e dormindo sob mentira. Então, isto é um fanatismo. A verdade não deixa de ser um fanatismo, uma loucura para os que perecem. Mas Paulo disse: para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Conclusão do pensamento, da síntese, desta mensagem é esta: somente o Espírito Santo nos pode guiar na verdade. E somente tendo o Espírito Santo, nós podemos chegar aos céus, entrarmos no reino dos céus, estarmos na ressurreição. Porque o Espírito Santo veio para tirar ao crente de todo o amido, de toda a casca, de tudo que é formal apenas, de tudo que é social, de tudo que é tradicional. Esse é o verdadeiro cristianismo. Jesus não deu satisfação à tradição de então, rasgou aquele véu tradicional e foi dar água para a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Com quem? Um homem, especialmente judeu, não devia conversar. A quem? Um homem, especialmente judeu, não devia dar
a menor satisfação em público, a mulher samaritana. Mas Jesus, o Espírito de verdade que habitava com os apóstolos, veio tirando todo esse amido, toda essa casca, toda a aparência, toda a máscara, e mostrando Deus, revelando o Pai, porque Deus nunca foi visto, mas o Filho unigênito do Pai, que habita no seio do Pai, este o fez conhecer. Esse, Jesus Cristo, apresentou, mostrou o Pai para o mundo. Quem vê a mim vê o Pai. Mostrou o Pai através de suas obras. Crede pelo menos por causa das obras. Ele clamou, ele insistiu, mostrando que de fato o Pai estava nele. Ele disse: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Não importa o quanto a verdadeira igreja de Cristo mostre através de seu testemunho que tem o Espírito Santo, o mundo religioso que é constituído de amido apenas, de casca, não reconhecerá. Como não reconheceu em Jesus Cristo, não pode reconhecer no seu corpo místico. Agora, o que é que faz o Espírito Santo? Faz isto, tira toda a casca, tira todo o amido. É isso que ele faz. Ele lava você no sangue de Jesus Cristo, pela fé. Ele lava. É o Espírito Santo quem nos lava no sangue de Jesus, pela fé, porque somente o Espírito Santo nos concede a verdadeira fé, pela qual nós somos lavados e redimidos no sangue de Jesus. E não é na química do sangue, mas sim é pela fé no sangue. E essa fé não é nossa própria. Essa fé é inspirada pelo Espírito Santo. Para isso foi que ele veio. Ele veio para endireitar o que estava torto. Ele veio para fazer direitos os lugares torcidos. Ele veio para endireitar a você e para fazer com que os lugares altos se baixem, para fazer com que os Saulos caiam dos seus cavalos, de seus pedestais. Veio para fazer com que pareça como se todos os montes estivessem saltando como cordeiro e como se todas as folhas do campo estivessem batendo palmas de aplauso ao Deus vivo, à verdadeira verdade, à verdadeira mensagem. Quantos se alegram com a presença de Deus? Quantos se alegram com a presença do Espírito Santo? Quantos se alegram com a verdade, com a verdadeira mensagem que corrige, que redargua, que exorta? Quem recebe a mensagem do Espírito Santo com aplausos? Qual o monte que é rebaixado com a mensagem do Espírito Santo? Sim, quando isto acontece, até o canto das aves parece diferente para nós. Campainhas de gozo soarão. Então não haverá escusas de maneira alguma para com a verdade, porque ele próprio testifica da verdade dentro de nós. E nós aplaudimos a verdade, nos alegramos com a presença do Senhor, embora aquela Mícal, cujo ventre é estéril, fique ali menosprezando, zombando, como a mulher estéril de Davi zombava do seu esposo, enquanto ele aplaudia, saltava, dançava ao redor da arca do Senhor, que representava, por sua vez, a presença de Deus em Israel. Você tem gozo? Você tem prazer na correção?
O Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado. E de que maneira ele o faz? Qual o instrumento que ele usa? É um pensamento humano? Não. É a Escritura. Não há outro meio. Por isso, se você tem o Espírito Santo, você não, de maneira alguma, recusa ouvir a palavra do Espírito Santo. Para isso foi que ele veio. Esse foi o propósito que Deus teve ao enviar o Espírito. O enviou para que você faça todas estas coisas e para que você caminhe após ele. A Bíblia diz, por exemplo, que é mal, não está bem, existir traje masculino na mulher. A Bíblia diz isso. Agora você põe isso em dúvida, mostra que você não tem o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, ele vos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. O Espírito Santo sempre seguirá as instruções da palavra de Deus ao pé da letra. O Velho Testamento é tanto Bíblia quanto o Novo Testamento. O que é sombra tem se cumprido em Cristo, tem se cumprido na palavra. Mas Deus nunca deixou de ser santo, de ser puro, de exigir santificação, de maneira alguma. Por isso que um pregador não pode se pôr detrás do púlpito, a menos que ele tenha a graça suficiente para pregar a palavra de Deus como ela é. Como o Espírito Santo usa, pois ela é a espada do Espírito para cortar estas pedras que são os membros da igreja, formando o edifício, edificado sobre o fundamento inabalável dos apóstolos e dos profetas. Nenhum homem tem o direito de pregar o evangelho. Não. Antes de ter um belo diploma, não. Isto é nicolaítismo. Isto é o evangelho da serpente. Nenhum homem tem direito de pregar o evangelho antes que tenha a vocação especial do Espírito Santo para esse determinado fim. Um homem que tenha coragem, pelo próprio Espírito, não que ele seja um valentão, não que ele próprio mostre coragem como homem, mas um homem que deixa sua boca abrir, expressando a verdade que o Espírito usa para os homens e para as mulheres. Por quê? O povo nunca terá uma fé maior do que aquele que lhe ensina. Não, assim como o corpo não pode dirigir a cabeça, o pastor é a cabeça da igreja, literalmente falando, e a congregação não pode ter um nível de fé mais alta do que a do seu pastor, porque a congregação ouve ao seu pastor, ouve aquele pregador, e a fé vem pelo ouvir. O ouvir aquilo que o homem está falando. Se ele está falando a palavra de Deus, a única que o Espírito Santo usa, então aquela congregação terá uma fé genuína na palavra de Deus. Embora tendo ali 3 classes de crentes. Mas compete o juízo de Deus estar dentro da casa de Deus. Porque se não somos julgados aqui pela palavra que o Espírito Santo usa, fiquem sabendo, vamos ser julgados no trono branco. Agora Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6 da sua primeira carta, ele mostra que nós vamos julgar o mundo e até mesmo os anjos. Isto não é profundo? Isto não chama a atenção de todos nós, nesta hora em que estamos vivendo? E que o próprio povo e muitos homens clamam por causa da confusão religiosa e querem uma unificação. Isto está certo, esta unificação. Mas uma unificação em qual eixo? Uma unificação em qual centro?
Eu estou disposto a unificar. Eu luto pela unidade da fé. Dou minha vida por esta unidade. E desafio a todos também lutarem pela unidade da fé. Mas concentrada em quê? No dogma de qual igreja organizada aqui na Terra? Em nenhuma delas. Vamos unir a nossa fé e concentrá-la na palavra de Deus? Repetindo o que é verdade, o Espírito Santo sempre seguirá as instruções da palavra de Deus ao pé da letra. Vamos unir a nossa fé através do Espírito Santo, que sempre seguirá as instruções da palavra de Deus ao pé da letra? Quantos estão de acordo? Deus conhece o seu coração. Eu sei que há muitos que se oferecem como altar que é maior do que a oferta, como altar de Deus, como altar sobre o qual é oferecido o sacrifício vivo, o sacrifício do Senhor. Oh, você moça, você moço, senhora, varão, pai de família, crianças, como Samuel, as crianças, podem oferecer os seus corações, todos nós, como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Você chega e faz da sua vida um altar sobre o qual você sacrifica o sacrifício que agrada a Deus, lhe oferece o dom da revelação pelo Espírito Santo, como fez Abel e não como fez Caim. Caim estava oferecendo a Deus, estava adorando também, mas o seu sacrifício, a sua adoração, não tinha revelação do Espírito Santo. Não era guiado pelo Espírito Santo. Jesus disse, ele vos guiará em toda a verdade. Você diz, não me faz mal fazer isto ou aquilo. Ora, como não, se a palavra de Deus diz que você não deve fazer isto, mulher? Se o Espírito Santo está em você, ele lhe guiará corretamente a palavra. Não haverá escusas de sua parte. Deus não faz alterações, nem admite escusas. Ele dirige seus passos e você lhe segue. Isso é tudo. Você ouve a voz do seu pastor e conhece a sua voz. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta hora, Ele está pedindo para você lhe dar o que é de melhor. E o que é que você tem de melhor? É o seu carro? É a sua casa? Não, é sua alma, é o seu coração, que é o altar vivo no qual habita o Espírito Santo. Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor, põe o vigor de tua alma às ordens do teu Senhor. Cristo Jesus deu exemplo de fortaleza e vigor. Dá-lhe teu zelo dobrado, dá-lhe de tudo o melhor. Deus vos abençoe, ouvintes amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo.
Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernáculo da fé Brasília.org.br, tabernáculo da fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou Com fidelidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem é que vai com Jesus estar lá no céu, lá no céu? Quem dessa graça vai desfrutar? Vais tu, vou eu, vais tu, vou eu. Quem vai provar esse santo amor, longe de toda tristeza e dor, junto com Cristo seu Salvador? Vais tu, vou eu, vais tu, vou eu. Quem vai ter parte na adoração, lá no céu, que seus remidos a Deus darão? Vais tu, vou eu, vais tu, vou eu. Quem com o coro celestial parte terá no louvor real, livre de toda noção do mal? Vais tu, vou eu, vais tu, vou eu.
tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, ouvintes, sem dúvida alguma já sabemos que árvore da vida é esta. É o Senhor Jesus Cristo. A árvore da vida, indiscutivelmente, nas Escrituras, se refere a uma pessoa. E esta pessoa é Jesus Cristo. Agora, vale a pena nós relembrarmos sobre o que o Espírito está falando às igrejas. E que isto está no plural, não no singular. O Espírito não mandou a João escrever isto para uma igreja local em Éfeso. Nem tampouco era somente para a primeira era da igreja. É para todas as eras da igreja. Porém, esta é a igreja de princípios. E assim é como foi no livro de Gênesis. O que começou no Gênesis é a verdade através da palavra inteira e finalmente termina em Apocalipse. Assim sendo, esta igreja começando em Atos dos Apóstolos, que são atos do Espírito Santo, é o plano de Deus para todas as eras, até que termina na era de Laodiceia. Então, igrejas está se referindo a eras da igreja. Veja-o cuidadosamente. Cada era deve tomar cuidado, porque o que está aqui é somente o começo. Aquela árvorezinha que tem sido semeada crescerá através das eras. Esta, pois, é uma mensagem para todo cristão, de cada era, até que Jesus volte. Sim, assim é porque é o Espírito Santo falando. E quando o Espírito Santo fala, quem tem ouvidos para dar atenção, para atender o que ele fala, diz amém. Amém quer dizer, assim seja. Vale a pena nós também notarmos o seguinte, que Jesus Cristo não tem igrejas. Ele não tem esposas. Davi é um tipo perfeito de Cristo nas Escrituras. Ele teve mulheres. Ele teve 500 mulheres. Mas isto aponta, até então apontava, para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é composta de milhares e milhares de membros levantados, manifestados em todos os seus 7 períodos, 7 eras desta igreja. Então, Davi tinha uma pluralidade de mulheres. Ele tinha um plural. Ele não tinha somente uma mulher. E o Espírito está falando às igrejas, se referindo justamente às eras. Jesus Cristo tem somente uma igreja. Ele tem somente uma esposa. Esta é mencionada na própria Escritura e neste mesmo Apocalipse. O Espírito e a esposa dizem, ora vem, Senhor. Então está mais do que confirmado de acordo com as Escrituras. Jesus Cristo não tem igrejas, não tem esposas, mas sim uma esposa. E você é um membro deste corpo, desta esposa de Cristo. Se é que o seu ouvido tem prazer de ouvir
o sussurrar deste noivo, o sussurrar deste esposo em seu ouvido. Então, você não é aquele tipo de igreja que precisa de gritos. Não é aquele tipo de esposa que precisa de gritos, de violência para obedecer, para atender. É apenas um sussurrar. No seu ouvido é a voz do noivo, é a voz do esposo, é a voz do Espírito Santo. E bem-aventurado é aquele que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Isso resulta em uma recompensa que já temos analisado juntos. Essa recompensa vem ao que vencer. O Espírito fala às igrejas, mas a recompensa vem no singular, ao que vencer. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, no singular, isso se refere a você individualmente, particularmente, que está se alimentando não de uma doutrina mesclada, misturada com credos, dogmas, interpretações da serpente, que foi o primeiro intérprete da palavra de Deus. Lá no Éden foi a serpente, para a queda da humanidade. A interpretação da palavra de Deus causou queda, a interpretação natural, bem entendido. E Pedro, mais tarde, fez menção disto, que essas interpretações pervertem as Escrituras para a condenação daqueles que são usados para tal fim. E daí então surgir aquilo que Jesus declarou, denunciou enfaticamente nas Escrituras, chamando aqueles líderes de cegos. Ele disse que um cego guiando o outro, ambos cairão no buraco. Isto porque não estão se alimentando da árvore da vida. Não estão se alimentando através da revelação da palavra, mas sim por uma interpretação intelectual. Ora, Abel e Caim saíram do mesmo ventre, mas não têm a mesma origem. Quando Eva comeu da árvore da ciência do bem e do mal, está claro que isso não foi simplesmente uma maçã. Se trata de uma pessoa. E Satanás encarnando na serpente, que tinha inclusive faculdade para falar, estava entre o chimpanzé e o homem, e era dos mais belos de todos os animais. Introduziu a sua semente em Eva. E quando Adão a conheceu, ela já estava com a semente da serpente dentro de seu ventre. Isso aconteceu mais tarde, ao contrário. Quando José conheceu a Maria, Maria já estava com a semente de Deus dentro de seu ventre. Sempre é assim. Isto prova. E Jesus pregou a semente da serpente, quando disse raça de víboras. Isso quer dizer descendência de víboras. E ele falou declaradamente, como João Batista também, serpentes. Ele chamou aqueles líderes religiosos de serpentes, de raça de víboras. Agora você diz, mas aqueles líderes foram cegados por amor dos gentios. Mas como que Deus não cegou os olhos de Pedro? Pedro era um judeu. Deus ia escolher uma semente original sua para cegá-la? Não, absolutamente não. Agora você está vendo a verdade. Existem duas árvores. Estavam ali duas árvores no jardim do Éden. E Deus traria seus filhos pela palavra falada. Mas Eva interceptou o plano.
A criação original de Deus não podia cair, nunca, jamais. Então Satanás foi no subproduto do homem, sabendo que o homem a amava tanto. Ele sabia, se eu consegui-la, ele já está conseguido. E Adão entregou-se a si mesmo por amor de Eva. O que Cristo fez por amor da igreja. Mas, ouvintes amados, não estamos aqui com uma brincadeira. Não estamos aqui adquirindo fama, popularidade e posição e com a intenção de fazermos uma grande obra para Deus. Estamos aqui, enquanto Deus nos permitir, para encararmos estas verdades à luz da palavra. Há duas sementes na terra. Joio, disse Jesus que foi o diabo quem semeou. E semeou aonde? De onde veio a primeira prostituta? Jamais existiria a segunda sem que houvesse a primeira. Jamais haveria o segundo assassino sem que houvesse o primeiro. Porque Caim assentou no seu coração matar Abel. Oh, que semente tremenda! Isso explica que Satanás, não podendo de maneira alguma destruir a Deus, se lança contra a semente de Deus. Isso é um avanço, isso é uma manifestação de semente. Não podendo destruir a Deus, se lança contra a semente de Deus. E é o que ele tem feito durante todos os séculos e tem feito muito especialmente durante as eras da igreja. Mas aqueles que têm se alimentado desta árvore da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, que deu-se a si mesmo por amor desta segunda Eva, desta esposa querida, estes têm vida eterna, porque está escrito assim, e está manifestado assim, porque desde o Éden sempre houve uma semente que morreu pela verdade, por causa do culto verdadeiro. Caim e Abel, ambos estavam cultuando a Deus, e o altar de Caim era muito mais bonito do que o de Abel. E por que Abel morreu? Que mal fez ele a Caim? Nada. Que mal fizeram os profetas? Eles não fizeram nenhum mal. E a história diz que Maria Madalena saiu batendo em seus peitos com sinal de protesto, gritando nas ruas. Que mal fez ele? Por que ele está sendo morto nesta hora? E durante as eras da igreja, nós perguntamos ao senhor Constantino, lá em 325 anos, senhor imperador, que fizeram estes cristãos verdadeiros? Porque não quiseram comer desta árvore misturada? Porque não quiseram crer nessas três pessoas distintas que o Senhor trouxe do paganismo para o cristianismo, para fazer o seu ecumenismo, a sua união do paganismo com o cristianismo? Porque eles não quiseram retornar, não quiseram sair do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? O Senhor fez correr enxurrada de sangue? Que fizeram esses cristãos contra Roma? Para que ela massacrasse, como Caim fez com Abel, para que fizesse derramar o sangue que clama e clamará até o dia de juízo contra ela? Há um juízo de Deus sobre esta coisa. A Bíblia diz que o sangue de Abel clama, e o sangue desses cristãos também clama, e há de clamar sobre essa assassina. Mas o que acontece? Se você começa aí a comer dessa fruta, desses frutos, porque faz bem daqui, um bem social daqui, outro bem dali, você nunca perceberá o seu veneno mortífero do mal que ela faz. A Bíblia diz: apegai ao bem e aborrecei o mal.
Mas como se pode apegar ao bem e aborrecer o mal? Como se pode usufruir de benefícios, de obras sociais, e depois aborrecer sua doutrina? Se você está se beneficiando desses dons, do uso dos dons espirituais, que esses falsos obreiros estão usando sem se afastarem da iniquidade, Mateus 7, versículo 21, 22, 23. Fique sabendo, você está obrigado a comer também sua doutrina. Se você recebe uma cura através de um falso obreiro deste, você está obrigado a comer o fruto desta árvore. Você está obrigado também a comer a sua doutrina. Você está obrigado a se batizar no batismo dele. Você está obrigado a crer nessa doutrina pagã. Você está obrigado a dividir Deus em 3 partes, porque você está devendo favor a ele. Ele te fez um bem. E esta é a árvore da ciência do bem e do mal. Importa 1000 vezes melhor morrer de câncer comendo a verdadeira palavra de Deus, ficando na verdadeira mensagem, e ir para a glória eterna, seguindo a Cristo, do que receber por um pouco de tempo o gozo do pecado, do que ser curado de um câncer, de uma paralisia, e permanecer num erro doutrinário, comendo de um fruto do mal. Porque não tem coisa pior do que uma doutrina errada. Não tem coisa pior do que uma doutrina que não seja dos profetas e dos apóstolos. E você quer fazer uma análise bastante sincera e real? Quer? Comece pelo seu batismo. Analise Atos dos Apóstolos. E veja se você está no fundamento dos apóstolos. Começa por aí. E não tem que voltar para dar satisfação a Herodes. Se você recebe a revelação de Deus, você não voltará para dar satisfação a Herodes. Herodes disse: quando vocês virem um menino, então vocês voltem aqui e me digam onde está esse rei dos judeus, que eu quero ir adorá-lo também. Oh, Herodes quer adorar o rei dos judeus, não é? Mas avisados por divina revelação, eles voltaram por outro caminho. Faça como aquela águia, aquele filhote de águia que foi chocado num ninho de galinha. Aquele homem achou um ovo de águia, colocou no ninho de uma galinha. Isso é uma lei. Aquilo tem que nascer. Nasceu. Mas chegando no tempo próprio, não entendendo a linguagem de galinha, a doutrina da galinha, o alimento da galinha, aquele filhote ficou ali todo desajeitado, mas logo, logo sua mãe deu um grito ali em cima. Sua mãe original disse: venha, meu filho. Mas como? Bata asas. Você não foi criado para galinheiro. Você foi criado para as alturas. Vamos, saia dela, povo meu, para não seres participantes de seus pecados, para que não incorras em suas pragas. Venha, filho meu, seguindo a Cristo. A Jesus seguir eu quero, seja a sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Te damos graças, ó Pai, por esta vida eterna, através desta verdadeira e genuína árvore da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Cremos nesta mensagem, cremos na Tua palavra, e não importa quanto bem nos queira fazer a árvore da ciência do bem e do mal, nós, como filhos de Deus, queremos nutrir as nossas almas, os nossos espíritos,
com esta palavra original, a palavra do Senhor, vinda da eternidade para os filhos do Senhor nesta hora, neste século final da história, do pecado, da humanidade, de Satanás. Ó Deus, dá-nos corações puros, renova em nós espíritos retos, não nos lances fora da tua presença, nem retires de nós o teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1 hora da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos um grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje, às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus, seguir eu quero, seja a sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer, ó Jesus. Foi
amigo é tão bom qual